Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan. Lembrando que esta é uma série de aulas que nós estamos trabalhando aí ao longo das semanas sobre a ferramenta do Calc para o gerenciamento de planilha eletrônica. Quero apresentar para vocês nesta aula sobre as estruturas condicionais utilizando a função se, uma função muito importante que nós temos aí disponível no LibreOffice Calc. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador. Muito bem. Então, para nós fazermos aqui a utilização da função se, nós vamos utilizar aqui esse nosso quinto exercício relativo a essa planilha que está colocada aqui para a gente, que representa a projeção para o ano de 2025 de uma determinada empresa com os ativos e passivos da mesma. Ou seja, nós vamos ter aqui, de acordo com as fórmulas, o total do ano da receita bruta, que representa, então, a soma das receitas anuais que nós vamos colocar aqui. Depois nós temos aqui o total do ano de despesa líquida, no caso aqui, que vai representar também a soma das despesas anuais para cada um dos quesitos aqui da despesa líquida, que nós vamos colocar nessa coluna aqui. E depois nós vamos ter o total de cada trimestre, que representa a soma das despesas trimestrais. Na sequência, nós teremos a receita bruta aqui, menos o total do trimestre, que representa a nossa receita líquida, e o valor acumulado aqui, no caso, nós vamos ter a soma do total do ano de despesas. Então, nós vamos colocar esse valor aqui também. E aqui a nossa situação, nós vamos ter, então, 3 condicionais para colocar aqui nessa linha aqui da situação, que representa aqui, no caso, se a receita líquida for menor que R$1.000, nós vamos ter um prejuízo total. Se a receita líquida for menor que R$5.000, nós vamos ter um lucro médio. E, por fim, aqui nós teremos, se a receita líquida aqui for maior que R$5.000, teremos aí um lucro total. A utilização da função se é bem simples, então nós vamos chamar a função se aqui e colocar qual que é a condição no caso. Então nós vamos pegar a célula, no caso, aqui está colocado B16 menor que 1.000, aí nós vamos ter um prejuízo total. Se essa célula, que representa a situação da receita líquida, ela for menor ou igual a 5.000, vai ser um lucro médio. E se o valor dessa minha célula que representa ali a receita líquida, ela for maior que 5.000, vai ter aí então um retorno de um lucro total. Observação aqui que para o exemplo acima em vermelho, a linha 16 contém as células B16, C16 e D16, assim por diante. Ou seja, a depender da posição lá na planilha eletrônica, essa célula pode mudar. Isso contém o valor da receita aqui bruta menos o total do trimestre, ou seja, representa exatamente a nossa receita líquida. Dito isso, nós vamos aqui abrir o LibreOffice Calc. Eu já tenho aqui o meu exercício 1, realizado em aulas anteriores, o exercício 2, 3 e, por fim, aqui nós fizemos na aula passada aquele conversor de moedas aqui no exercício 4. Agora, para fazer a utilização da função se aqui, nós vamos então confeccionar aqui esse exercício 5. Vou aumentar aqui o zoom para melhorar a visualização do mesmo. Então, veja que aqui agora eu tenho, nessa parte aqui, a receita bruta. Vou calcular aqui com a utilização da função soma a minha receita bruta da empresa aqui para cada um dos trimestres. Vou clicar aqui e arrastar. Vou dar um Enter. E agora aqui, então, eu tenho o total aqui da receita bruta no ano. Vou fazer a mesma coisa aqui, para a soma em cada uma das linhas aqui, salário, juros, aluguel e assim por diante. Então, vou chamar aqui também novamente a função soma. Neste caso aqui, para todos os trimestres, vou clicar e arrastar. Fiz esse primeiro, só clico aqui,
alça de preenchimento, clico e arrasto aqui no caso para calcular os demais aqui. Já posso então aqui agora fazer o cálculo aqui do meu valor acumulado do ano de despesas, que representa também aqui a soma de todos esses itens aqui colocado da despesa da empresa. Agora eu posso fazer então o cálculo aqui do total do trimestre, também outra função soma. E aqui agora eu vou pegar todos esses dados aqui, ó, que representam então para a gente aí o passivo da empresa, ou seja, todas as despesas da mesma no primeiro trimestre. Faço o primeiro aqui, ó, alça de preenchimento, clique e arrasto para o lado, aí já faço automaticamente os demais. Agora falta eu calcular a receita líquida, que representa o total de ativos, né, ou seja, as minhas receitas, menos o total de passivo, que representa as minhas despesas, o total da despesa. Nesse caso aqui, fiz o primeiro, clico aqui, com a alça de preenchimento, arrasto para o lado. Dessa maneira, eu já fiz aqui para os outros trimestres. Agora, vem a utilização da função se aqui em situação. Então, eu vou chamar a função se, abrir parênteses, vou pegar a minha receita que está aqui na minha célula B16. Se ela for menor que R$ 1.000, ponto e vírgula, nós vamos ter a primeira situação, que é um prejuízo total, de acordo com o que está lá no nosso PDF. Então, aqui eu tenho, então, o meu prejuízo total. Isso entre aspas duplas aqui no caso. Coloco ponto e vírgula, vou chamar novamente a função se, e agora eu vou ter, então, a célula que representa aqui a minha receita líquida, e agora eu vou ver se é menor ou igual a 5.000, porque agora é uma outra situação, e a situação aqui agora é um prejuízo médio. As duplas, ponto e vírgula, vou para a última condição, que é chamar a função se novamente, a célula B16, agora ela tem que ser maior, né, do que R$ 5.000, ponto e vírgula, para mim ter um lucro total aqui no caso. Fecho aspas. Vou agora fechar o primeiro parênteses, o segundo e o terceiro parênteses. Vou dar um Enter aqui no caso. Ele me deu um erro. Vamos ver qual foi o problema aqui que nós colocamos. Faltou alguma coisa. A célula B16, prejuízo total. Se faltou aqui, ó, um ponto e vírgula, pessoal. Tá certo? Agora sim eu vou dar um Enter. Veja que agora ficou correto. Então, tomar cuidado aí com esses pontos e vírgulas, que pode dar algum erro. Aconteceu aqui e pode acontecer com você. Fiz o primeiro, alça de preenchimento, clique e arrasto. E dessa maneira eu tenho então que no primeiro trimestre e no segundo trimestre eu tive um lucro total, porém no terceiro e quarto trimestre eu tive um prejuízo total, dado exatamente pelos valores. Se você observar aqui, né, a gente já pode inferir realmente que a função se foi aí bem colocada aí na minha célula aqui, que eu fiz o cálculo. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aí nós podemos trabalhar aí a função se com a utilização do LibreOffice Calc. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Apresentei para vocês como é simples fazer a utilização da função se diretamente na ferramenta do Calc. Se gostou, deixe um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu irei acompanhar, e até a próxima aula.